Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um exercício do assunto de contratos de construção. O nosso exercício é muito simples, ele aborda da seguinte forma: determinada construtora fechou um contrato com um cliente Y para a construção de uma ponte. Após uma análise prévia do orçamento, a construtora decidiu o seguinte: ela vai cobrar 10 milhões para fazer a ponte e o custo para a execução dessa obra vai ser de 7, portanto, um lucro de 3 milhões. A expectativa é que a obra dure 3 anos para ficar concluída e o contrato também firmava condições de pagamento dessa obrigação. Então, o cliente vai pagar 40% no primeiro ano, 35% no segundo ano e os demais 25% no final da obra, no terceiro ano. Lembrando que esses 3% incidem sobre o valor que vai ser recebido, que é o de 10 milhões. Os custos incorridos da construção, e agora partindo do pressuposto que a obra já está pronta e nós já temos isso levantado, foi 2 milhões e meio no primeiro ano, 3 no segundo e 1 milhão e meio no terceiro ano. Então, todos os custos foram pagos à vista no decorrer do ano, então não houve o provisionamento dos fornecedores. Mas vamos lá. Primeira coisa, um balanço de abertura para a gente começar, saldo de caixa 15 milhões e capital social 15 milhões. Então, para nossa sorte, o balanço já começa batendo. Isso é um bom sinal. Primeiro fato: no primeiro ano, o que aconteceu? A construtora recebeu 40% do valor da receita, ou seja, do valor do contrato. O valor contratado foi de 10 milhões. Então, no primeiro ano, a construtora já recebeu 4 milhões. Então, débito no caixa 4 milhões pela entrada do dinheiro e débito em adiantamento de clientes. Por que adiantamento de clientes? Porque até agora nós não construímos nada, nós simplesmente recebemos o dinheiro do cliente e vamos construir a ponte, né? Afinal, nós estamos no início do primeiro ano. O segundo fato é o custo. No primeiro ano, o custo foi de 2 milhões e meio. Então, nós vamos lançar débito custo na DRE e crédito caixa pelo pagamento. Lembrando que o exercício avisava que todos os custos tinham sido pagos à vista, Portanto, débito custo, crédito caixa. No terceiro fato, agora, se nós percebermos, nós já recebemos do cliente, reconhecemos o custo e agora falta apenas fazer o reconhecimento da receita. Como nós vimos nos outros vídeos, na atividade de construção, nós temos formas diferentes de fazer. No exercício, nós vamos utilizar o POC. Então, de acordo com o estágio de conclusão da obra, nós vamos reconhecer a receita. No caso deste contrato, nós temos a seguinte situação. O valor estabelecido na receita foi de 10 milhões de reais, não teve alteração, portanto, a receita atual do contrato continua 10, então 10 milhões de reais é o valor do contrato. No primeiro ano, nós gastamos os 2 milhões e meio, lembrando que eles já foram contabilizados. E se o custo total da obra é de 7 milhões, ainda falta incorrer 4 milhões e meio, ou seja, eu gastei 2 milhões e meio, mas faltam 4 milhões e meio para atingir o total orçado de 7 milhões. O meu lucro estimado é nada mais do que os 10 milhões que eu pretendo receber, menos os 7 milhões que vai custar. Portanto, lucro 3 milhões de reais. Esse percentual é o mais importante para a gente nessa tabela, ou seja, pelo POC, o que nos importa é quantos por cento da obra já está concluído. Nesse caso, a obra já está concluída 35,71%. Como que nós encontramos esse percentual? Nós usamos o método do custo incorrido, ou seja, nós temos um custo total da obra de 7 milhões. Até agora, o custo incorrido foi de 2 milhões e meio. Então, nós pegamos 2 milhões e meio, divididos por 7 mil, e vamos descobrir que até agora nós gastamos 35,71% do valor orçado de 7 milhões. Portanto, nós iremos reconhecer 35,71% do valor da receita, que é de 10 milhões. Então, se a receita é de 10 milhões e até agora eu já gastei 35,71% do custo, eu vou reconhecer 35,71% da receita,
E 35,71 de 10 mil vai dar 3.571. Então, esse é o valor da receita que vai aparecer na DRE. Certamente você vai se perguntar, mas espera aí, professor, volta 2 slides. A empresa pagou 4 milhões de adiantamento. Por que eu vou reconhecer receita só de 3.500? É muito simples. É porque nós não trabalhamos com regime de caixa. Nós trabalhamos na contabilidade societária com regime de competência. Então, pouco importa se a empresa pagou aqui os 4 milhões. Eu só vou cobrar a receita daquela parte da obra que eu já entreguei. Como a minha obra já está 35% pronta, vou reconhecer a receita deste percentual. Portanto, eu vou creditar a receita 3.571 e vou diminuir a conta de adiantamento de clientes, que era de 4 mil, em 3.571. Então veja que na DRE, a receita que vai aparecer não é o valor que o cliente me pagou em dinheiro, mas é o valor referente ao andamento da obra. Então a minha obra está 35% pronta, vou reconhecer 35% da receita de 10 milhões. Então, receita 3.571, custo 2.500, lucro no primeiro ano 1.071. Se você pegar o lucro e dividir pela receita, você vai encontrar uma margem de lucro de 30%, que é exatamente a margem de lucro do negócio que encontramos aqui. Como nós encontramos? O lucro estimado é de 3 milhões e a receita estimada é de 10 milhões. Ou seja, se eu vou faturar 10 e vou lucrar 3, a minha margem de lucro é de 30%. Então, isso se mantém aqui na DRE, 30%. Mesmo com a obra ainda parcialmente pronta, mas a minha margem de lucro, nesse caso do exercício, se mantém a mesma. Caixa, nós fechamos com 16.500. Adiantamento de cliente sobrou um saldo lá de 429 e o lucro acumulado do primeiro período, 1.071. No segundo ano, vamos dar sequência na obra. Então, é a mesma obra e nós vamos continuar. No segundo ano, nós recebemos mais 35% do valor da obra de 10 milhões. Então, nós recebemos mais 3.500. Débito caixa, crédito, adiantamento de clientes, 3.500. Na sequência, nós vamos ter o custo. O custo do segundo ano, 3 milhões. Então, débito custo, crédito caixa pelo pagamento. Então, veja que esses fatos do segundo ano são bem semelhantes ao do primeiro ano, só alterando os valores. Então, custo a caixa pelo custo do período. No segundo ano, aconteceu o seguinte, receita continua igual, então 10 milhões, 10 milhões, o custo do contrato incorrido até a data, que vai ter alteração. No primeiro ano, nós tínhamos gastos 2 milhões e meio. Agora, nós gastamos mais 3 milhões, então o custo incorrido acumulado é de 5 milhões e meio. Para atingir aquele 7, que é o orçado, ainda falta 1 milhão e meio. O lucro estimado continua de 3 milhões, 10 menos 7, e agora o estágio de execução da obra mudou. Por que mudou? Porque no segundo ano nós gastamos mais custo e construímos mais uma parte da ponte. Como que eu cheguei nesse 78,57? Eu peguei o custo de 5.500 e dividi pelo custo orçado de 7 mil. Com isso eu obtive o estágio de 78,57%. Agora, como a obra já está 78% pronta, eu posso reconhecer 78% da receita. Pegando a receita de 10 milhões, aplicando o percentual de completude da obra de 78% e reconhecendo aqui a receita acumulada, até o segundo ano eu já posso reconhecer todo esse valor de receita, 7.857. O problema é que parte dessa receita eu já reconheci no primeiro ano, 3.571. Então agora, no segundo ano, eu vou reconhecer só a diferença, 4.286. Vamos explicar de novo. Na contabilidade de contrato de construção, eu vou sempre acompanhando a evolução da obra e reconhecendo a receita conforme a obra vai evoluindo. Se a obra passou de 35% pronta para 78% pronta, houve uma evolução.
Portanto, eu vou reconhecer no segundo ano somente essa evolução de 35 para 78. Por isso que eu calculei 78% vezes os 10.000, e aí este valor de 7.857, que é o valor atual de receita acumulada, eu descontei o valor anterior, para exatamente só reconhecer a diferença, tal qual a gente fazia nas modalidades aplicadas ao agronegócio de valor justo. Então, receita do segundo ano, 4.286. Crédito, receita, 4.286. Então, lá na DRE, esse é o valor da receita. Agora, onde que nós vamos fazer o débito? O débito vai depender da continha de adiantamento de clientes. Atualmente, somando os saldos credores e deduzindo aqui o nosso saldo devedor, nós temos um saldo de 3.929 de clientes. Então, veja, o cliente já adiantou para a nossa empresa 3.929. Só que agora eu tenho direito de faturar contra ele 4.286, ou seja, eu tenho direito a receber um valor maior do que ele já me adiantou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro baixar o adiantamento dele, vou reconhecer que todo o adiantamento dele já foi entregue essa parte da obra, e agora zerei o razonete de adiantamento. E agora eu vou criar agora um direito a receber da diferença. Por quê? Porque nesse ano eu faturei para o meu cliente 4.286. Ele já tinha me adiantado 3.929. Como ele ainda não me pagou essa diferença de 357, eu vou criar um contas a receber, serviços a faturar, ou seja, é um contas a receber no ativo que o cliente está me devendo 357, referente à minha prestação de serviço do ano. Então, os 4.286 da receita foram creditados na receita, mas o débito foi no passivo para zerar o adiantamento, e como o adiantamento foi menor do que eu faturei, o restante vai gerar uma conta de ativo de contas a receber. Então, lá no meu balanço final, vai sobrar um contas a receber de 357, que foi um serviço já prestado no ano 2, mas que o cliente ainda não me pagou. Eu trabalhei mais do que o cliente tinha me pago até o segundo ano. Caixa, fechamos com 17.000, o restante do passivo zerado, e um lucro acumulado de 2.357, que é o 1.071 do primeiro ano, mais 1.286 do segundo. Então veja que nós vamos reconhecendo receita e lucro conforme o andamento da obra, independente do pagamento. O caixa ele não afeta o reconhecimento do lucro nos contratos de construção. E no terceiro e último ano, nós temos o recebimento dos 25% finais, que vai ser débito caixa, 2.500, e o crédito. Como eu tinha contas a receber do cliente, eu vou abater esse contas a receber, e a diferença, 2.143, novamente vai gerar um adiantamento do cliente. Então veja, o cliente me deu 2.500, eu recebi no caixa, só que ele me devia 357, diminuiu contas a receber, né? Na verdade, zerei aqui o meu contas a receber. E agora eu gerei um crédito para ele, ele me adiantou 2.143, que é o que falta para concluir a obra. No segundo fato, vamos lançar os custos finais. Então, lembrando, os 2.500 nada mais são do que os 357 e o 2.143. Custo, débito, 1.500 e o crédito, caixa equivalentes de caixa pelo pagamento. E o último ano, o reconhecimento da receita, receita continua igual. Custo incorrido, com os últimos 1.500 que nós gastamos no terceiro ano, nós já atingimos de custo 7 milhões. 7 milhões dividido por 7 milhões, agora o estágio de conclusão da obra, 100%. A ponte ficou pronta. Se a ponte já está pronta, significa que eu já posso reconhecer toda a receita, os 10 milhões. Só que como eu já reconheci parte no primeiro ano, parte no segundo ano, no terceiro e último ano eu vou reconhecer somente a diferença. 10 milhões menos 3.571, 4.286. Então no último ano eu só posso reconhecer 2.143. Débito, adiantamento de clientes, e crédito,
receita, ou seja, eu recebi os 10 milhões do cliente, já zerei todos os adiantamentos dele e reconheci todos os 10 milhões de receita ao longo dos 3 anos. Nesse terceiro e último ano, a minha receita foi 243, custo 1.500 e o lucro 643. Ao final do último ano, eu tenho lucros acumulados de 3 milhões, que era o esperado, receita de 10, custo de 7, e já tenho esses 3 milhões no caixa, porque eles já foram todos recebidos. E para fechar, se a gente for analisar de forma resumida os 3 anos, nós vamos ver que nós faturamos realmente a receita de 10 milhões estimada, o custo de 7 milhões estimado e atingimos o lucro de 3 milhões. Só que nós não reconhecemos nem no começo, nem no final. Nós reconhecemos tudo ao longo dos 3 anos da obra, conforme a obra ia evoluindo, nós fomos reconhecendo a receita. Ok? Qualquer dúvida, podem enviar por e-mail ou nos comentários abaixo. Um grande abraço e até a próxima.